Vamos começar então com a nossa segunda aula sobre ligações químicas. Então, na primeira aula, nós vimos a ligação iônica. Nessa aula, nós veremos a ligação covalente, tanto a normal quanto a dativa. E veremos também a ligação metálica. Então, ligação covalente normal. Nós vimos que na ligação iônica ocorria a transferência definitiva de elétrons de um átomo que precisava perder elétrons para um outro átomo que precisava ganhar elétrons. Então, geralmente ela ocorria entre metais, que no caso eram os que precisavam perder, e ametais, que eram os que precisavam ganhar. A ligação covalente ela vai ocorrer entre dois átomos que precisam ganhar elétrons. Então, vamos ver um exemplo para entender como ela ocorre. Nós temos aqui dois átomos de cloro. Sabemos que cada um possui 7 elétrons na sua última camada. Bom, então, cada um precisa ganhar um elétron para se enquadrar na regra do octeto, atingir os 8 elétrons na última camada e se tornar estável. Então, a ligação covalente ela ocorre através do compartilhamento de elétrons. O que está acontecendo? Quando eu envolvi esses dois, eu criei um par eletrônico. Então, esse átomo de cloro, além de ter seus 7 elétrons, ele também passa a ter aquele elétron do segundo cloro. Da mesma forma, esse segundo cloro, além de ter seus 7 elétrons, também tem o outro elétron do primeiro cloro. Eles estão compartilhando esse par eletrônico. Isso quer dizer que os dois podem fazer uso desse par. Dessa forma, cada um fica com um elétron extra para si e atinge a estabilidade. Essa aqui, então, é a notação de Lewis e nós podemos escrever na fórmula estrutural plana, que é a seguinte: apenas coloca-se um traço indicando que houve um par de elétrons compartilhado. Vamos ver mais um exemplo com dois átomos de nitrogênio. Nós sabemos que cada um possui 5 elétrons na sua camada de valência. Sendo assim, cada um precisa de mais 3 elétrons para atingir sua estabilidade. Essa estabilidade vai ser adquirida através do compartilhamento de elétrons. Como cada um precisa de 3 elétrons, nós teremos que compartilhar 3 pares de elétrons. Então, quando eu for contar, por exemplo, os elétrons desse nitrogênio, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, que ele já tem, mais os que ele está compartilhando. Mais 1, 2, 3, 6, 7, 8, fecha a regra do octeto. Mesma coisa para o outro. Lembrando mais uma vez que na notação simplificada, na fórmula estrutural plana, nós escreveremos dois átomos mais um traço para cada par de elétrons compartilhado. Os dois exemplos que nós vimos foram com substâncias simples, mas a ligação covalente ela também aparece em substâncias compostas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Dois exemplos, na verdade. A água. A água é formada por dois átomos de hidrogênio, cada um com um elétron na sua última camada, e um átomo de oxigênio, que nós sabemos que possui 6 elétrons na sua última camada. Então, o oxigênio precisa de 2 elétrons para sua estabilidade e cada hidrogênio precisa de um elétron. Lembrando que o hidrogênio ele copia a configuração eletrônica do gás nobre hélio, atingindo sua estabilidade com apenas 2 elétrons na última camada. Se esse hidrogênio compartilhar esse par eletrônico com o oxigênio, sua situação já está resolvida. Ele tem um elétron, passa a usar o segundo do par eletrônico compartilhado. Então, o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 1, que vai ser resolvido com mais um compartilhamento, dessa vez com o outro hidrogênio. Então, o problema dos dois fica resolvido. O oxigênio possui 6 dele mesmo, mais um de cada, que ele está compartilhando com o hidrogênio. Cada hidrogênio pega um elétron do par que compartilha com o oxigênio. Situação estável. Fórmula estrutural. Indicamos com um traço para cada par eletrônico compartilhado. Com isso, nós temos a água. Vamos analisar um gás famoso, o gás carbônico. Nós sabemos que ele é formado por um átomo de carbono, possui 4 elétrons na sua última camada,
e 2 de oxigênio. Bom, então cada oxigênio precisa de 2 para atingir sua estabilidade, elétrons extras, e o carbono precisa de 4. Resolvemos o problema fazendo 2 compartilhamentos para cada oxigênio com o carbono. Aqui, oxigênio estável, 6 mais 1 de cada par eletrônico. Mesma coisa do outro lado, problema resolvido, o carbono ganhou 4 e cada oxigênio ganhou 2. No caso, quando eu digo ganhou, eu falo ele está fazendo uso do elétron extra do par compartilhado, já que a doação de elétrons ocorre apenas na ligação iônica. Aqui, esses elétrons que estão sendo compartilhados, eles continuam sendo do carbono, só que ele deixa o oxigênio usar esses elétrons da mesma forma que esses elétrons continuam sendo do oxigênio, mas que ele deixa com que o carbono use, para que todos atinjam a sua estabilidade. Com isso, nós temos gás carbônico. Bom, então vamos à nossa rápida definição formal. O que é a ligação covalente normal? Ela é a união de átomos estabelecida por meio de pares de elétrons, em que cada par é formado por um elétron de cada átomo. Isso é importante. Chama-se covalência o número de elétrons compartilhados. Então, para cada par eletrônico, você conta uma covalência. Relembrando, fórmula de Lewis representa-se os átomos com seus elétrons na última camada e o par eletrônico representa-se envolvendo os elétrons que formam o par. Relembrando essa definição, o par eletrônico é formado por um elétron desse cloro e um elétron desse cloro. Então, um elétron de cada átomo. E a fórmula estrutural plana representa-se a ligação, o par eletrônico, por uma linha. E usando ele como exemplo, essa linha, essa ligação, representa uma covalência. Vamos ver agora a ligação covalente dativa, que também é chamada de ligação covalente coordenada ou ligação covalente semipolar. Vamos começar estudando o caso do gás sulfuroso, que é o SO2. Ele é formado por um átomo de enxofre com 6 elétrons na sua última camada e 2 oxigênios, cada um com também 6 na sua última camada. Então vamos analisar a nossa situação. Então cada um deles precisa de mais 2 elétrons para atingir sua estabilidade. Bom, se nós fizéssemos um par aqui e um par aqui, nós resolveríamos o problema do enxofre, que possuiria 8. Entretanto, cada oxigênio ainda precisaria de mais um elétron para atingir sua estabilidade. Então, continuamos com o nosso problema. Se nós fizermos 2 pares eletrônicos com apenas um oxigênio, nós resolvemos o problema do enxofre, que através do compartilhamento consegue os 2 elétrons que precisava, e do oxigênio, que também precisava de 2. Entretanto, sobraria o outro oxigênio, que ainda precisa de mais 2 elétrons. Nós não podemos ligar mais 2 vezes aqui, porque, nesse caso, o enxofre ficaria com 10 elétrons. E, de acordo com a nossa regra do octeto, ele não estaria estável. Então, o problema vai ser resolvido através da ligação dativa. Dessa vez, nós vamos formar um par com 2 elétrons de um mesmo átomo, ou seja, 2 elétrons do enxofre, e esse enxofre vai emprestar esses 2 elétrons para o oxigênio. Dessa forma, o enxofre, com seus 6 elétrons, mais 2, um de cada par eletrônico compartilhado com o oxigênio, e esses 2 aqui, repare que essa seta quer dizer que este par eletrônico está sendo compartilhado com o oxigênio. Ele continua sendo do enxofre, e o enxofre continua a utilizar esse par eletrônico. Ele não perde esses 2 elétrons. Ele apenas deixa que o oxigênio faça uso deles. Então, o oxigênio tinha seus 6 elétrons e vai fazer uso de mais 2 para atingir sua estabilidade. O enxofre, seus 6 elétrons, fazendo uso de mais 2, e o oxigênio, com seus 6 elétrons, fazendo uso de mais 2. Então, repare a diferença entre a ligação covalente normal e a ligação covalente dativa. Aqui, o par eletrônico é formado por um elétron de cada átomo, um elétron do oxigênio e um do enxofre. Aqui, o par eletrônico é formado por 2 elétrons de um mesmo átomo, mas em ambos ocorre o compartilhamento de elétrons, por isso, a ligação continua sendo covalente. Vamos ver mais um exemplo, então, do íon amônio, que é o NH4+. Nós temos o nitrogênio
com 5 elétrons na sua última camada, 3 hidrogênios, cada um com 1 elétron, e o H+, que não possui nenhum elétron, já que o hidrogênio só possui um elétron na sua última camada, então se ele está positivo é porque ele perdeu o único elétron que possuía. Para estabilizar a situação, é simples. O nitrogênio precisa de 3, então ele vai criar um par compartilhado com cada hidrogênio. Então, os 3 hidrogênios estão estáveis, o nitrogênio também. Esse outro hidrogênio, que precisa de 2 elétrons para copiar o gás hélio, vai pegar emprestado esse par eletrônico do nitrogênio e vai se tornar estável. Então, a fórmula estrutural plana ficaria da seguinte maneira. O nitrogênio, 3 átomos de hidrogênio, cada um fazendo uma ligação covalente normal, e o outro hidrogênio fazendo uma ligação covalente dativa. Isso aqui é um íon positivo. A fórmula estrutural do gás sulfuroso também é bem simples. O enxofre, 2 oxigênios, com um dos oxigênios ele faz 2 ligações covalentes normais e com o outro ele faz uma ligação covalente dativa. Vamos então à nossa definição formal. O que é a ligação covalente dativa? Ela é a união entre átomos estabelecida por meio de pares de elétrons, de modo que o par eletrônico seja formado por elétrons de apenas um átomo. Essa é a grande diferença entre a ligação dativa e a normal, ligação covalente. Lembrando que na fórmula estrutural plana, a ligação dativa é representada por uma seta. Essa seta indica que um par eletrônico formado por 2 elétrons de um mesmo átomo, no caso enxofre, está sendo compartilhado com o oxigênio. Antes de vermos a ligação metálica e fechar nossa aula, fazer algumas observações. 2 observações. Primeiro, sobre compostos moleculares. Por definição, compostos moleculares são compostos que são formados por ligações covalentes apenas. Então, você vai ver compostos que possuem tanto ligações covalentes quanto ligações iônicas. No caso, se ele possuir uma ligação iônica, já é o suficiente para ele ser chamado de composto iônico. Ele só vai ser um composto molecular se ele possuir apenas ligações covalentes, sejam elas normais ou dativas. A outra coisa é que existem compostos que não obedecem à regra do octeto. Não obedecem. Por exemplo, o PCl5. Ele se estabiliza da seguinte maneira. Um fósforo possui 5 elétrons na sua última camada e 5 cloros. Então, ele se estabiliza estabelecendo uma ligação covalente normal com cada cloro. Repare que para os cloros, tudo bem. Eles precisavam de apenas um, todos eles estão estáveis. O fósforo aqui, ele se estabiliza de maneira incomum, que é, ele possui seus 5 elétrons e ele faz uso de mais 5 elétrons, um de cada cloro. Então, ele se estabiliza com 10 elétrons na sua última camada, contradizendo a nossa regra do octeto. Para terminar, então, vamos ver as ligações metálicas. No estado sólido, os átomos dos metais se agrupam de maneira geometricamente ordenada, e isso dá origem às grades ou aos reticulados cristalinos. Vou dar um exemplo aqui de uma organização geométrica do átomo de um metal. Bom, então imagine um cubo em que em cada vértice possui um átomo. E no centro do cubo também possui um átomo. Essa organização é chamada de cúbica de corpo centrado. Lembrando que essa é apenas uma organização geométrica, existem outras. Então é bem simples. A ligação metálica é a força que mantém esses átomos unidos. Qual a explicação para isso? Explica-se através da teoria da nuvem eletrônica, que é a seguinte. Alguns átomos dos metais soltam elétrons de suas últimas camadas, de forma que esses elétrons ficam passeando em volta dos átomos. E eles funcionam como uma cola para manter os átomos unidos. Repare que essa teoria da formação da nuvem eletrônica implica em algumas características dos metais, que são elas: o brilho metálico, condutividade térmica e elétrica, já que os elétrons livres permitem um fluxo rápido de calor e eletricidade através dos metais,
Eles possuem alto ponto de fusão, resistência à atração, que são as forças que tendem a alongar uma barra metálica, por exemplo. A maleabilidade, que é a propriedade de se deixar reduzir a chapas e lâminas bastante finas. E a ductibilidade, que é a propriedade de se deixar reduzir a fios. Para finalizar, então, vamos falar das ligas metálicas. Elas são uniões de dois ou mais metais, podendo ainda incluir alguns semimetais ou não metais, mas sempre com a predominância de elementos metálicos. E eu diria ainda que as ligas metálicas são ainda mais famosas que os próprios metais. Por exemplo, o aço é uma liga metálica de ferro e carbono. O bronze é uma liga metálica de cobre e estanho. E o latão é uma liga de cobre e zinco. Então, aqui nós terminamos a nossa segunda aula sobre ligações químicas.